Olá, vamos dar seguimento ao capítulo 7, vendo operações financeiras. Quando uma empresa ou uma organização qualquer precisa de fundos para seguir ou expandir suas operações, ela pode fazer algumas coisas que fazem sentido intuitivo para a gente, como, por exemplo, tomar dinheiro emprestado no setor privado ou com um banco público, ou lançar debêntures, no caso de SAs, ou aumentar seu capital social. Existem outras operações que podem não ser tão comuns, ou vocês podem nunca ter ouvido falar, mas são muito comuns na prática. Entre elas, eu vou destacar o desconto de duplicatas ou antecipação de recebíveis. Escreve antecipação de recebíveis no Google para ver o que aparece. Aparecem dezenas de sites sobre o assunto. Isso é uma operação relativamente simples de entender. Você tem uma duplicata para receber num momento futuro, sei lá, daqui a um ano você tem o direito de receber R$ 200. Você vai no banco e fala para eles se eles podem adiantar esse valor para você. Eles adiantam, mas eles cobram aí um encargo por isso. Eles não vão te dar todo o valor que a duplicata vai te dar. Então você tem o direito de receber 200, o banco vai te dar 180, sei lá, por exemplo. Vamos ver como a gente registra esse tipo de operação. Olha esse exemplo. Uma empresa tem uma duplicata a receber no valor de 120 mil. Só que você não quer os 120 mil quando a duplicata vai vencer, você quer ele agora. Então você chega num banco e o banco topa adiantar esse valor para você, cobrando 20 mil de encargos. Como que a gente vai registrar essa informação? Bom, a primeira coisa é que o banco vai te dar esses 100 mil. Como é que você registra um aumento de um ativo? Não está entrando no caixa, porque supostamente você está indo direto para um banco, a gente movimenta a nossa conta bancos. Se ele te desse dinheiro e você saísse com o dinheiro no bolso, aí você podia colocar lá na sua conta caixa. Mas vamos usar a conta bancos. Então, aumentei minha conta bancos em 100 mil. Beleza? Bom, eu tinha direito a receber uma duplicata no valor de 120 mil. Eu não tenho mais direito a receber essa duplicata de 120 mil porque ela não está mais lá na minha organização. Eu não tenho mais esse direito. Eu adiantei esse recebível. Quando esse valor entrar, ele vai ser usado para pagamento do banco. Você pode até pensar que você deu a duplicata para o banco e o banco te deu os 100 mil. Na prática não funciona assim, mas tudo bem. Acontece que é interessante você registrar quantas duplicatas você está descontando numa conta separada da conta duplicatas a receber. Pode pensar, pô, eu poderia ir lá na minha duplicatas a receber e simplesmente creditar os 120 mil. Poderia. Na prática, numericamente, vai ser a mesma coisa, ou aritmeticamente falando. Só que vamos deixar uma conta separada para a gente saber o quanto de duplicata a gente está descontando no período para ter um melhor controle. Então, cria-se essa conta chamada duplicatas descontadas, que é uma conta do ativo, mas com sinal negativo. Ela é uma conta redutora de ativo. Como toda conta redutora de ativo, ela é lançada a crédito. Quanto eu descontei de duplicatas? 120 mil. Descontei 120 mil. Olha, tem alguma coisa aí faltando, né? Porque minha conta banco teve um débito de 100 mil, duplicatas descontadas teve um crédito de 120 mil, tá faltando um débito de 20 mil. Porque o banco ficou com esses 20 mil. Só que esses 20 mil não vão ser registrados no meu balanço, vão ser registrados na minha DRE. Eles vão ser uma despesa com juros e encargos. Só que ao invés de eu escrever despesas com juros e encargos, em geral a gente só escreve juros e encargos. Como toda conta que reduz o meu lucro, ela é lançada a débito. Então eu lanço aqui 20 mil. E está feito. Debitei 120 mil, creditei 120 mil, está tudo tranquilo. A conta de juros e encargos está na DRE, a conta bancos e a conta duplicatas descontadas estão nos ativos e está fechado. Vamos ver um outro tipo de operação financeira. As aplicações financeiras. Essa operação financeira é um pouco diferente da que a gente acabou de ver, porque nesse caso não é a empresa que está demandando recursos, mas é a empresa que tem alguma sobra de disponibilidades e não quer ficar com essa sobra no caixa ou nos bancos parada. Ela quer deixar lá só o que é absolutamente essencial para a manutenção das operações dela. Então ela vai aplicar, vai ganhar algum tipo de juros com isso. Em geral, tem dois tipos de aplicação, as pré-fixadas e as pós-fixadas. Eu vou explicar para vocês uma que é um pouco mais complicada que essas duas, que é uma que tem características pré e pós-fixadas, e a pré e a pós vão ser casos particulares dessa aí. Essa aplicação, para quem já comprou título do Tesouro Direto ou tem familiaridade com isso, vai identificar que é a antiga NTNB ou o Tesouro IPCA. Quer dizer, você compra um título que te dá uma taxa que você já sabe no momento que você compra, mais a inflação de um determinado período que você não sabe qual é, só vai saber depois que o período passar. Então vamos ver esse exemplo aí.
No dia 1º de janeiro, uma empresa aplicou 100 mil em um banco e ela vai ser remunerada a uma taxa de inflação mais 1%. Suponha que no ano essa inflação tenha sido de 2%. No dia 31/12, como vai ser esse ajuste? Bom, tem algumas coisas acontecendo aí, então vamos por partes, beleza? No dia 1º, eu tirei dos meus bancos, do meu saldo bancário, o valor de 100 mil. Está fora do meu saldo bancos. Então, reduzi o saldo bancos do ativo em 100 mil, creditei bancos. Aí, nesse mesmo dia, eu criei um novo ativo. Eu não tirei o dinheiro do banco e joguei no lixo. Eu coloquei ele num ativo chamado aplicação financeira. Então, 100 mil na aplicação financeira, está aí registrado o meu novo ativo. Depois, no dia 31 de dezembro, eu tenho que fazer o ajuste, porque eu vou ganhar alguma coisa de juros e vou ganhar alguma coisa com essa variação monetária. Quer dizer, o quanto o meu dinheiro desvalorizou, eu vou ser ressarcido aí pela natureza dessa minha aplicação. Então, primeira coisa, né? É inflação mais 1%. Beleza? Essa é a regra desse nosso investimento. Então, se eu apliquei 100 mil, quanto eu vou ter de remuneração pela inflação no último dia do ano? Então, a inflação foi de 2%, certo? Se a inflação foi de 2%, eu terei 100 mil mais 2% de 100 mil. Terei 102 mil. Ou seja, eu ganhei 2 mil pela desvalorização financeira, desvalorização monetária do meu dinheiro. Então eu vou colocar isso numa conta que a gente ainda não tinha visto, que chama Receita de Variação Monetária. Receita de Variação Monetária é uma conta da demonstração de resultado de exercício e é uma receita, então eu vou lançar ela a crédito, 2 mil, porque é a diferença entre o que eu tinha, 100 mil, e o que eu vou receber justamente pela natureza desse investimento, que me ressarce a taxa de inflação, receita de variação monetária. Muito bem. Agora eu vou ganhar juros em cima disso. Vou ganhar juros em cima de quanto? É a inflação mais 1%. Então eu vou ganhar 1% de 102 mil. Volto aqui e vejo quanto é 1% de 102 mil. Beleza? É 1.020. Então esse valor é o valor que eu ganhei de juros. Então eu ganhei 1.020 de juros. Beleza? Venho aqui e registro. Minha receita de juros foi 1.020. Aí está faltando alguma coisa, certo? Está faltando justamente esses 3.020 no débito, né? Eu acabei de creditar 3.020, eu tenho que debitar em algum lugar. Eu vou debitar justamente no meu saldo de aplicações financeiras. Eu venho aqui e registro no dia 31 de dezembro o saldo de 2.000 e 1.020. E está feito. Debitei os 100 mil no momento em que eu fiz a aplicação, no saldo de aplicações financeiras, porque eu estava acreditando no meu saldo de bancos. E aí, no dia 31 de dezembro, eu reconheço que eu recebi um determinado valor, que é um ressarcimento pela desvalorização dos meus recursos, mas o meu investimento me ressarce pela inflação mais 1, então o ressarcimento da inflação está ali, na receita de variação monetária, e o meu 1% está ali na minha receita de juros. E como eu estou recebendo mais pela minha aplicação financeira, eu debito o meu ativo aplicações financeiras e está feito o registro. Vamos aprender agora equivalência patrimonial. No livro tem mais do que eu vou explicar aqui. No livro ele explica participação temporária e mais algumas coisas. Eu vou explicar só o que eu acho que é mais ilustrativo e mais simples para a gente entender agora, porque entendendo isso, no futuro talvez vocês possam enfrentar problemas um pouquinho mais específicos, vocês sabem onde procurar, mas precisa entender isso aqui. Equivalência patrimonial é o seguinte: empresas podem ser donas de outras empresas, elas podem ser donas de parte ou da totalidade de outras empresas. Vamos ver esse exemplo aqui. A empresa holding deu 60% do capital investido na companhia A. O capital foi de 10 milhões. 60% de 10 milhões são 6 milhões. Então, quando a empresa holding deu esse dinheiro, ela tirou do seu saldo de bancos, podia ser do caixa, mas vamos pensar em bancos, o valor, eu vou escrever aqui, 60%, 60%, para ficar mais ilustrativo ainda para vocês, de 10 milhões. Beleza? 6 milhões. Então ela tirou isso do banco. Só que quando ela tira do banco, ela também
não está rasgando esse dinheiro, está gerando um outro ativo para ela. Esse ativo era um que a gente não tinha visto até o momento, chamado investimento incontrolado. Investimento incontrolado indica para mim quanto eu tenho investido numa empresa da qual a empresa, nossa empresa, é proprietária, beleza? A gente controla ela. Depois a gente vai ver o nome investimento em coligado. Está lá, controlada, investir 6 milhões. Até aqui não tem segredo. O que é mais interessante é o que acontece quando a companhia A registra lucro. Beleza, então eu fui lá e comprei 60% dessa companhia A. E aí, no final do primeiro ano da companhia A, ela registrou um lucro de 2 milhões. E ela jura para mim que ela vai distribuir 500 mil em dividendos, mas ela ainda não distribuiu. Então ela registrou lucro, mas ela não deu o dinheiro para a minha empresa holding, beleza? Olha essa situação. Eu vou registrar alguma coisa? Ela não me deu dinheiro ainda. O que eu faço? Registro ou não? Registro, porque eu estou em regime de competência. Eu não estou em regime de caixa, certo? Essa é a ideia do regime de competência. Eu registro no momento do fato gerador. Eu não registro no momento do recebimento do valor, certo? Então, quanto eu vou registrar? Eu tenho 60% de uma empresa que deu um lucro de 2 milhões. Então, eu vou registrar, no momento em que ela registra esse lucro, o aumento na minha conta investimento em controladas, que está lá no meu ativo. Isso aí, 60% dos 2 milhões que ela registrou no lucro. Beleza? 1 milhão e 200 mil. Debitei, porque é um ativo para mim. O investimento em controladas é um ativo. Eu estou aumentando meu ativo, 1 milhão e 200 mil. Só que eu preciso acreditar em algum lugar, certo? Porque se está entrando, eu preciso registrar que veio de algum lugar, está entrando na minha empresa. E aí ele entra e constitui imediatamente um aumento no meu lucro via receita de equivalência patrimonial. Então tem uma conta na DRE chamada receita de equivalência patrimonial que vai absorver esse ganho que eu tive com o valor do lucro registrado pela companhia A da qual eu sou proprietário. Venho aqui e escrevo 1 milhão e 200 mil. Tá aí. Quando eu fiz o investimento, eu creditei bancos, debitei investimento em controladas. Quando a empresa A, da qual eu sou proprietário, empresa holding, sou proprietário, registrou o lucro de 2 milhões, eu sou proprietário de 60% disso, vou lá e debito meu investimento em controlada, que é meu ativo, e credito minha receita de equivalência patrimonial em 1 milhão e 200 mil. Agora vamos para a terceira complicação. A companhia A distribui esses 500 mil em dividendos que ela jurou que ia distribuir. Como é que eu registro esses 500 mil em dividendos? Bom, vai entrar um valor no meu caixa e está saindo do caixa da companhia A. A companhia A registrou um lucro de 2 milhões. Parte desse lucro de 2 milhões vai virar dividendos que ela está distribuindo para todo mundo. Então, duas operações vão ser necessárias para mim. Primeira coisa, eu vou receber 500 mil em dividendos? Não. 500 mil é o que a companhia A falou que ia distribuir. Então, eu vou receber 60% disso, porque eu sou dono de 60% da companhia A. Então, 60% de 500 mil. Eu vou receber 300 mil. Vai entrar nos meus bancos só para facilitar. Podia entrar no caixa, beleza, mas agora vamos só movimentar a nossa conta bancária. Então, entrou 300 mil nos bancos. Da onde vai, digamos, sair? Bom, ou seja, eu estou debitando bancos, eu tenho que acreditar em algum lugar. Quando a companhia A registrou os 2 milhões, eu registrei 1 milhão e 200 mil na minha conta investimento em controladas, certo? Porque eu não ia esperar receber esse valor para registrar. É regime de competência, não regime de caixa. Só que parte desse lucro da companhia A foi distribuído, então eu tenho que reduzir no meu investimento em controlada. Parte do que eu tinha lá registrado de lucro não é mais lucro, virou dinheiro para mim. Então eu tenho que vir no meu investimento em controlada e tirar, quer dizer, creditar no meu ativo 300 mil. Então creditei 300 mil no investimento em controlada, debitei bancos em 300 mil, fechou o meu exemplo. Vamos ver o último exemplo de lançamentos que eu vou dar antes de falar um pouco de alguns conceitos. E é de uma coisa bastante comum também, chamado investimento com ágio ou goodwill. Isso acontece quando uma empresa quer comprar outra, mas ela paga mais do que o que seria contabilmente justo, por assim dizer. Pode acontecer o inverso, né? Ela pode pagar menos também, ela pode ter deságio ao invés de ter ágio.
Por que isso acontece? Ó, dentro do exemplo que eu vou dar, eu vou discutindo. Suponha que a nossa empresa holding agora queira adquirir 40% da companhia B. O patrimônio líquido da companhia B é de 5 milhões. Só que a holding, né, não quer pagar os 2 milhões que equivaleriam aos 40% do patrimônio líquido. Né? 40% de 5 milhões, 2 milhões. Ela não vai pagar 2 milhões, ela vai pagar 2 milhões e meio por esses 40%. Por que ela faz isso? Porque ela está pagando por uma expectativa de rentabilidade futura. Essa expectativa de rentabilidade futura é chamada de goodwill ou de ágio. Só que na hora da gente registrar, a gente deixa claro no balanço quanto seria o contabilmente adequado e quanto a gente pagou a mais. Qual foi o prêmio que a gente está dando pela expectativa para poder registrar essa expectativa. Muito bem. Como eu faço isso? Se eu paguei, beleza, 2 milhões e 500 mil, eu já vou tirar 2 milhões e 500 mil do meu Bancos, da minha conta Bancos, beleza? Beleza. Quanto eu investi na minha coligada aqui? Aí vem a diferença. Eu vou registrar aqui o valor que seria contabilmente adequado, 2 milhões. E na conta investimento em coligada ágil ou goodwill, eu vou registrar o quanto eu paguei de prêmio, 500 mil. Essa conta de ativo, então, vai registrar o quanto eu paguei de bônus por ter feito uma compra com uma expectativa de um ganho futuro. E se eu tivesse feito essa compra com deságio, suponha que eu tivesse, em vez de definido aí que eu ia pagar 2 milhões e 500 mil, que eu tivesse resolvido pagar 1 milhão e 700 mil, pelos mesmos 40%. Como é que eu registraria isso aí? Eu registraria o investimento em coligada no valor de 1 milhão e 700 mil e eu criaria uma conta chamada ganho por compra com vantajosa barra deságio e registraria os 300 mil pelo deságio. Beleza? Mas não vamos nem preocupar, não vou nem escrever isso aí. Quando eu dava aula presencial, eu escrevi isso na lousa. Só quero que vocês saibam que isso existe. Então, agora a gente só vai aprender investimento com ágil, goodwill. Você está pagando mais do que aquilo que o nosso valor contábil diria que era adequado. Você está fazendo isso por uma expectativa, registra a expectativa na conta investimento em coligada com ágil, goodwill. Para fechar o capítulo, eu vou falar de algumas questões que eu não abordei antes, como, por exemplo, o conceito de disponibilidades. A única coisa que a gente tem que aprender sobre isso é que disponibilidade são haveres que podem ser convertidos em dinheiro imediatamente. É caixa, depósitos bancários à vista. Só isso que é importante, só para formalizar esse termo que talvez até agora eu tenha falado, mas não tenha formalizado. Outra coisa que também é dada nesse capítulo, mas que eu não trabalhei, são as contas de compensação. Eu geralmente gastava bastante tempo trabalhando com conta de compensação na aula, mas eu desisti. Contas de compensação são contas que não alteram ou ainda não alteraram o patrimônio. E por isso elas não são nem de ativo nem de passivo, como por exemplo títulos de cobrança ou títulos que foram enviados ao banco, mas ainda não foram cobrados. É um conjunto de contas à parte, que não faz parte nem do ativo nem do passivo. Então, existe, mas como a gente não trabalha muito isso, eu não quis perder muito tempo. E para finalizar, eu falava na aula de reservas e provisões. A grande diferença, assim, talvez conceitual é bastante grande, mas se for lembrar de uma coisa, as provisões são constituídas antes da apuração do resultado e as reservas são constituídas depois da apuração do resultado. Reservas, então, são, por exemplo, de lucro, de capital, de reavaliação. Reserva de lucro é quando você pega uma parte do lucro que já foi apurado e reserva para alguma finalidade. Sei lá, qualquer uma que seja, mas existe um limite legal para isso. Você não pode reservar o quanto você quiser. Até onde eu sei é 5% do lucro líquido até 20% do capital social. Existem outros tipos de reserva, como eu falei, de reavaliação, por exemplo, que é uma reserva que você faz do lucro para atualização do valor de um ativo, mas isso nem sempre é legal. Agora, provisões, a gente já viu provisão para devedores duvidosos. Elas geralmente elas só podem ser redutoras de ativo ou passivos. A gente tem aí provisão para devedores duvidosos, que a gente já viu, que é uma conta redutora de ativo, mas a gente também pode ter provisão para férias, que é um passivo. As características básicas, né, a principal que eu penso, são valores estimados. Elas representam uma perda de valor quando são redutoras de ativo. E representam muitas vezes uma obrigação legal com data de vencimento incerta, quando são membros do passivo, que é o caso dessa provisão para férias. Aí.
As pessoas vão tirar férias, não sei direito quando, já faço a provisão no passivo. A contrapartida sempre é um débito numa conta de despesa. Sempre. Existem outras provisões, tipo provisão para contingência trabalhista, provisão para perda no estoque e outras. E a última coisa que eu queria falar é uma classificação alternativa de exigibilidade que você nunca vê em registro de demonstrações financeiras, porque as demonstrações financeiras dividem o ativo e o passivo naquilo que a gente já viu, o ativo circulante, não circulante e tudo mais. Mas tem gente que usa o termo passivo de funcionamento, que é geralmente classificado como passivo de funcionamento, são recebimentos antecipados, bens, serviços de terceiros, distribuição de lucros, coisas assim. E passivo de financiamento, que são empréstimos de bancos, debêntures, essas coisas. Beleza? Com isso a gente fecha o capítulo 7.